Falei na semana passada sobre uma das obras de arte e de engenharia mais incríveis que não ficou entre as 7 maravilhas do mundo. Pois é, a Torre Eiffel não ficou entre as 7 maravilhas do mundo moderno, mas o nosso Cristo Redentor aqui no Brasil ficou. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre a construção e sobre a história desse ícone brasileiro. Meu nome é Marco Aurélio, eu sou arquiteto e este aqui é o canal Arq. Nesse canal eu falo sobre arquitetura, sobre interiores, sobre tendências, design, fachadas, enfim, tudo que tem a ver com arquitetura. Se você não é inscrito no canal ainda, eu peço que você se inscreva, isso ajuda demais. A maioria das pessoas que assistem o canal não são inscritos ou não se inscrevem após ver o vídeo que gostam, então eu peço que você faça isso por mim. Também curta o vídeo ao final se você gostar mesmo do conteúdo. Também peço que você compartilhe. Se você tem grupos de WhatsApp, eu peço que você compartilhe com esses grupos. Isso ajuda demais o meu trabalho aqui e me dá força para continuar. Então, um grande abraço e vamos para o vídeo. Independentemente do aspecto religioso, a estátua do Cristo Redentor é uma obra de arte. E ela tem muito a ver com outro ícone da arte também, da engenharia, que também não está entre as 7 maravilhas do mundo, que é a Estátua da Liberdade. O que tem a ver um com o outro? A primeira coisa é óbvia, né? São grandes estátuas, né, que representam os seus países. São ícones da arte e da engenharia que representam o Brasil e os Estados Unidos, né? Então isso já é uma ligação entre os dois. Mas primeiro vamos falar da diferença que tem entre os dois, além do aspecto visual, que é óbvio. Bom, a primeira diferença que eu aponto aqui entre os dois ícones, né, é a questão do estilo em que eles foram feitos. Primeiro, a Estátua da Liberdade, ela foi feita mais no estilo mais rebuscado, um estilo mais detalhado que imita a forma humana, que é o estilo neoclássico. O Cristo Redentor, por outro lado, ele foi feito no estilo Art Deco, que ele também imita a forma humana, mas tem ali um trabalho de estilização, ou seja, ele não copia exatamente as formas humanas, apesar de copiar sim a proporção. O estilo Art Deco está presente não só na arte, que a gente vê no Cristo Redentor, por exemplo, mas na arquitetura com muita força, no cinema, enfim, é um estilo que tem origem na França e que influenciou o mundo inteiro na época, que até hoje influencia de uma certa forma. O Cristo Redentor tem uma forma mais limpa, mais estilizada. Os dois, tanto a Estátua da Liberdade quanto o Cristo Redentor, são inspirados na forma humana. Ali é uma imitação da forma humana, cada um com a sua característica. O Cristo Redentor e a Estátua da Liberdade têm as proporções certas, né, da figura humana mesmo. Só que a leitura da figura humana é diferente. Então, nenhum dos dois estilos pode ser considerado realista. O Cristo Redentor, pelos seus traços mais simplificados mesmo, né, que falta algum detalhamento ali para representar ali fielmente o ser humano, enquanto a Estátua da Liberdade, apesar de ter mais detalhes, ela exagera no sentido de uma perfeição que não existe mesmo no ser humano. Então, os dois estilos ali são interpretações da figura humana, o que é muito interessante também. Qual estilo vocês preferem? Fale sinceramente aí nos comentários, sem bairrismo. Eu acho que o Cristo Redentor tem um estilo muito único. Apesar de ser Art Deco, um estilo que estava em todas as partes nessa época, o Cristo Redentor, como uma estátua, ficou uma estátua única no mundo. Você tem outros Cristos Redentores, você sabe disso, outros tipos de Cristo, estátuas religiosas, mas o Cristo Redentor é único pelo seu estilo e a forma que foi feita e principalmente pela localização dele, em cima do corpo oval. A Estátua da Liberdade também é um ícone, também é muito bonita. É um estilo neoclássico, que é um estilo também que tem muito valor. Ele é inspirado ali na forma humana, uma forma de aperfeiçoar mesmo o ser humano quase. Porque aqueles traços, aquele rosto, é tudo muito perfeito. E ninguém tem esse nível de perfeição, né? Então eu acho que os dois estilos são válidos. Eu tenho a tendência a gostar mais do estilo do Cristo Redentor, porque ali tem uma releitura. Ali tem uma forma de interpretar o ser humano, simplificando os traços, mesmo assim tendo aquele aspecto visual, aquele impacto visual muito forte. Mas eu quero saber a sua opinião, o que vocês acham que é mais legal, o estilo da Estátua da Liberdade ou o estilo do nosso Cristo Redentor. Bom, aí você pode me perguntar, por que eu estou falando da Estátua da Liberdade num vídeo sobre o Cristo Redentor? Os dois ícones dos seus respectivos países têm uma ligação muito forte pelo design francês que está envolvido ali. A Estátua da Liberdade foi feita pela França, pelos franceses, e foi dada de presente aos americanos. Então a Estátua da Liberdade foi enviada por navio, as peças foram enviadas por navio e elas foram montadas ali naquele lugar. Enquanto isso, o Cristo Redentor teve a participação do escultor Paul Landowski na fabricação das mãos e da cabeça. Isso aí foi feito na França, não exatamente as peças que estão ali no Rio de Janeiro, mas os moldes para fazer a mão
né? As mãos, na verdade, e a cabeça também. Então teve uma participação ali dos brasileiros com os franceses para a fabricação do Cristo Redentor. Então tem uma influência francesa também nisso. No vídeo da semana passada eu falei sobre a Torre Eiffel, sobre a história da Torre Eiffel, que fica em Paris, obviamente, e que ela está ali como ícone da França e da cidade há muitas e muitas décadas, né? Então os franceses eles estão ligados tanto ao Cristo Redentor, quanto à Estátua da Liberdade, quanto à Torre Eiffel, evidentemente. Então é muito forte a ligação entre esses três monumentos nacionais. O que nem todos sabem é que a ideia inicial era fazer uma estátua homenageando a Princesa Isabel, que foi responsável pela assinatura da abolição da escravatura. Então ali teria uma estátua, se ela tivesse aceitado, que não foi o caso, da Princesa Isabel no Rio de Janeiro. Mas ela entendeu que seria mais apropriado fazer homenagem a Jesus Cristo ali no Rio de Janeiro e não ela mesma. Isso foi muito legal também, né? Só que logo depois dele ter surgido a ideia de fazer o Cristo Redentor sobre o Corcovado, veio também a proclamação da República. E com isso a separação entre o Estado e a Igreja, e a ideia ficou arquivada ali por alguns anos, algumas décadas na verdade. Então a ideia inicial de fazer o Cristo ali antes de 1900 ressurgiu com força em 1920, quando foi feita uma proposta para fazer o Cristo ali, mas ele teria ali uma forma muito diferente. Teria um globo em uma das mãos e na outra mão estaria apoiada uma cruz que iria até o chão. Seria completamente diferente do que há hoje. Eu gosto mais da ideia do Cristo Redentor com os braços abertos mesmo, como foi feito de fato. Eu acho muito interessante destacar também como essas maravilhas do mundo, Cristo Redentor no Brasil, Taj Mahal na Índia, Estátua da Liberdade ali nos Estados Unidos, tem participação de outros países. Embora seja o maior símbolo nacional, todos esses símbolos têm a participação de outros países na concepção. É uma forma de união entre países que eu acho muito interessante. O Taj Mahal, como eu falei no vídeo passado, ele tem influência direta do imperador mongol. Vale a pena você assistir o vídeo passado para você entender por quê. A Estátua da Liberdade eu já falei, né, que ela foi feita pelos franceses, e o Cristo Redentor que tem uma forte participação também da França, de profissionais franceses na sua concepção e na sua construção. O Cristo Redentor não é tão alto como a Estátua da Liberdade ou como a Torre Eiffel, mas ele tem uma característica única dele, que ele fica no alto do Corcovado, e ali são 700 metros de altura. Então o destaque do Cristo Redentor é muito grande, né? Você vê ali, ele tem mais ou menos 38 metros de altura, isso equivale a mais ou menos um prédio de 13 andares, mas o destaque do Cristo Redentor tem muito a ver com a sua localização. O Cristo Redentor foi feito de concreto armado. Havia 2 canteiros de obra, quando eles fizeram no Corcovado ali, um ficava em cima do morro e outro ficava no pé do morro. E ali foram moldadas as peças, né? Elas foram concretadas ali para a montagem do Cristo Redentor. Então você tem a cabeça e tem as mãos que foram enviadas, na verdade não as peças em si, mas os moldes foram enviados da França para o Brasil e eles foram concretados ali mesmo, né? E você tem as outras peças que foram feitas também diretamente aqui no Brasil, foram feitas também ali no canteiro de obras. Algumas pessoas acham que o Cristo Redentor ele é um bloco ali monolítico, e na verdade não é assim. Somente as mãos do Cristo Redentor são maciças, o resto é tudo oco. Então o corpo do Cristo Redentor, lá dentro você acha uma escada que não é acessível pelo público, né? Somente para dar manutenção mesmo. Então você tem uma escada no interior do Cristo Redentor que chega aos braços. Você pode ver, no detalhe dos braços tem uma escotilha ali, né? Tem ali um alçapão para acesso, para dar manutenção, esse tipo de coisa mesmo. A cabeça também tem um acesso que é feito também para dar manutenção ao Cristo Redentor. Então é interessante saber esses detalhes ali, porque você não faz só a estátua e deixa ela lá, você tem que dar manutenção. O Cristo Redentor está sujeito às intempéries, está sujeito a forças da natureza, então é preciso mesmo manter ali, fazer correções, fazer reparos, fazer restaurações com o tempo, porque o Cristo Redentor realmente está muito em evidência ali a todas as formas de agressão da natureza mesmo. Como eu acabei de falar, o Cristo Redentor foi feito com 2 canteiros de obra, um no topo do morro e um na parte de baixo. A dificuldade de fazer uma obra dessa escala, né, em cima de um morro, com a localização daquelas, né, havia mata ali ao redor, então é muito difícil você conseguir levar os materiais ali para cima, mesmo a mão de obra para trabalhar lá. Então havia um trunfo, uma coisa muito legal a favor ali da construção do Cristo Redentor, que era a estrada de ferro do Corcovado. Uma das razões que facilitou, né, um dos motivos que facilitou ali a fabricação do Cristo Redentor, ali naquele local, foi haver a estrada de ferro, porque ali você poderia usá-la para levar os materiais, para levar a mão de obra mesmo lá para cima. Quem já visitou o Cristo Redentor sabe que lá em cima há uma capela,
mas nem todos sabem que aquela capela é o escritório do responsável pela obra, né, do engenheiro responsável pela obra. Então, durante o tempo da construção da obra, o engenheiro ficava lá e depois foi transformado aquele espaço ali numa capela que é aberta à visitação pública. Alguns detalhes e características do Cristo Redentor que muitas pessoas não sabem ou não entendem o porquê. Uma das coisas que o Cristo Redentor tem, que as pessoas veem e não entendem muito porquê, é que ele tem arames ali, né, ferros ali sobre o braço, sobre os braços. Aquilo ali não é por acaso. Aquilo ali são para-raios. Porque uma descarga elétrica sobre o Cristo Redentor, mesmo ele sendo feito de concreto, pode estragá-lo muito, como já aconteceu. O Cristo Redentor já teve que sofrer reparos, né, de partes dele por causa de descargas elétricas. Uma dessas descargas danificou muito a mão do Cristo Redentor. Então por isso tem um para-raio ali para ajudar essa descarga elétrica para que ela vá mesmo para a terra. Então você vê ali nos braços esses arames, entre aspas, e você vê também uma coroinha ali na cabeça do Cristo. Há pessoas que entendem que aquilo ali é uma coroa mesmo, e na verdade aquilo também é um para-raio. Aquilo ali tem uma função mesmo, aquilo ali não é estético no Cristo Redentor. Uma outra coisa muito legal é que o material do Cristo Redentor, como eu disse antes, é concreto armado. Só que ali o Cristo Redentor ele é revestido. Sobre o concreto armado, em grande parte do Cristo Redentor, você tem ali peças triangulares de pedra-sabão. Aquilo ali é um revestimento que foi feito peça a peça no Cristo Redentor, um trabalho enorme, muitas pessoas trabalham ao mesmo tempo para poder fazer esse revestimento, e as pessoas que veem essas imagens ao longe do Cristo Redentor não conseguem ter essa percepção, só você vendo de perto mesmo que você vê que essas peças estão lá. E é incrível que você tenha feito isso tudo à mão, há tantas e tantas décadas atrás. Imagina o trabalho que isso foi, né? Hoje em dia você teria mais facilidade de fazer por causa das tecnologias, mas antes é um desafio maior ainda você pensar em fazer um tipo de coisa tão detalhada como foi o Cristo Redentor. Outra coisa que eu falei no vídeo passado sobre a Torre Eiffel é que a Torre Eiffel tem um trunfo ali, ou tem uma vantagem ali na sua construção, que a Torre Eiffel é gigante, mas ela é vazada. Então o vento passa pela torre. Claro que ele também empurra a torre um pouco, né? Ela oscila um pouco. Eu falei na semana passada também que a oscilação da Torre Eiffel é de mais ou menos 64 centímetros ali no topo dela, com os ventos. Mas eu também falei que a passagem do vento ajuda muito, porque a Torre Eiffel vai ser sim uma barreira para o vento, mas ela não vai ser uma barreira intransponível. Já o Cristo Redentor é uma barreira intransponível. O vento não passa pelo Cristo. Então o Cristo tem que ser muito resistente em relação aos ventos, para ele não sucumbir mesmo, para não cair. Então você tem ali no Cristo Redentor, a fundação foi feita, cravada a 4 metros na rocha, né? Porque o Corcovado é pura rocha. Então você tem a fundação, são vários, vamos dizer, pilares ali sobre a rocha, né? São cravados na rocha, ali, aprofundados ali para dar uma boa base para o Cristo. E o Cristo é capaz de resistir a descargas de ventos de até 250 km por hora. Para você ter uma noção, 250 km por hora é considerado um furacão de classe 5. Os furacões têm 5 níveis de classe de acordo com a sua força e com a velocidade dos ventos. Então o Cristo Redentor está preparado para receber uma descarga de vento na maior classe possível de um furacão, que é a classe 5. E eu falei também antes sobre o revestimento do Cristo Redentor, que foi feito de pedra-sabão, aqueles triângulos ali de pedra-sabão que foram colocados com argamassa ali mesmo no Cristo Redentor. E esses revestimentos, de vez em quando, têm que ser substituídos, né? Porque há fatores externos, como eu disse antes também, que influenciam ali na manutenção do Cristo Redentor. Imagina a fachada do seu prédio, da sua casa. É muito comum que as fachadas de prédios, especialmente se eles têm algumas décadas aí de vida, que soltem aquele revestimento, né? Aquelas pastilhas se soltam com o tempo, ou tem manchamentos, tem aquele escorrimento ali da argamassa, então isso acontece. E isso são prédios expostos aqui no meio da cidade, mais protegidos dos ventos, né? Onde as descargas elétricas não estão presentes, todo esse tipo de proteção, entre aspas, que há para essas estruturas que estão dentro de um centro urbano. Agora você imagina o Cristo Redentor exposto a todas as intempéries, né? Toda aquela carga de vento, todas as chuvas, o sol constante, né? E as descargas elétricas. Então há outro nível de preocupação ali, porque se você tem uma estrutura exposta, você vai ter que fazer manutenção mais constante. E há muitos anos atrás aconteceu uma descarga elétrica muito forte no Cristo Redentor, que levou uma parte dos dedos de uma das mãos, e com isso o revestimento. Então você pode ver aí na foto o estado que ficou, e isso foi reparado. Isso dá um trabalho muito grande. Você imagina constantemente ter que fazer esse tipo de manutenção àquela altura. Então por isso que há aquele acesso interno ali para poder facilitar esse tipo de manutenção. Você sabia que a estátua do Cristo Redentor não é a maior representação do Cristo no mundo? Pois é, não é a maior que existe.
Você tem a estátua do Cristo Rei na Polônia, que é mais alta do que o Cristo Redentor, e você também tem o Cristo de la Concórdia, que fica na Bolívia. Mas nenhum desses dois são ícones tão marcantes quanto o Cristo Redentor. Tanto é que o Cristo Redentor está entre as 7 maravilhas do mundo, e esses dois outros Cristos e outros Cristos que há pelo mundo não são incluídos nessa lista e nunca foram incluídos nessa lista. Então, gente, é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo, né? Vou voltar a fazer vídeos sobre arquitetura de interiores, sobre decoração, sobre tendências, enfim, todo esse tipo de coisa que vocês gostam também. Mas como eu fiz um vídeo na semana passada sobre o ícone da França, eu decidi fazer um vídeo sobre o ícone do Brasil. Então, espero que vocês tenham gostado de verdade. Se vocês gostaram desse tema de maravilhas do mundo, deixem nos comentários aí também que eu vou fazer outros vídeos sobre o tema, mas só se vocês quiserem. Então, eu agradeço muito por terem visto o vídeo, pelo seu like e também por compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Espero que você tenha se inscrito aí no canal, isso é muito importante mesmo. Como eu falei no início do vídeo, a maioria esmagadora das pessoas que assistem os vídeos não se inscrevem no canal. Então eu peço que você faça isso por mim. Um grande abraço e até a próxima.